Bom dia, queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec de Queimados. Recebam nesse instante todos o meu abraço sincero, a minha gratidão por estarmos de volta, reunidos aqui pelos fios invisíveis do nosso pensamento, das nossas emoções, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos asseverou que onde houvesse um ou dois reunidos em nome dele, que entre eles ele estaria. Quando ele nos fez essa assertiva, quando ele fez essa declaração, ele queria mostrar que a verdadeira união não estaria presente apenas na nossa ligação física, mas sobretudo no nosso coração, no nosso pensamento. Esse momento serve para que possamos refletir acerca de tantas coisas. A autoavaliação nesse momento é a palavra de ordem, não é? Quantas das vezes nós, estando disponíveis, de poder estar na nossa casa espírita, muitas vezes estávamos até somente de presença, de corpo, cumprindo o nosso protocolo de chegada, de abertura, de saída, íamos para nossas casas e nos desligávamos das nossas tarefas íntimas com Jesus. Quantas das vezes? Mas agora somos convocados, meus irmãos, a uma construção nova, a uma construção, na verdade, de um templo interno, esse templo nosso. Sabemos que é chegada a hora do nosso retorno presencial. Se Deus quiser, estamos torcendo por isso. Mas esses meses têm sido meses de experiência, têm sido meses de reflexão, em que a gente deve se perguntar: que testemunho eu consegui dar? Perseverei? Confiei? Temos vivido oportunidade para, de verdade, testemunharmos as nossas convicções. Roguemos então a Jesus que nos abençoe, que permaneça entre nós, que cada lar, que aqui nesse instante apresentando essa casa, que à distância nos assiste e nos ouve, possa receber as melhores vibrações, as mais doces vibrações vindas das esferas mais celestiais da vida maior. Hoje nós refletiremos acerca do tema do princípio vital. É o tema do capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, parte 1ª, onde trataremos também rapidamente sobre seres orgânicos e inorgânicos, vida e morte, instinto e inteligência. E para começar a nossa reflexão, gostaria muito de apresentar uma canção de uma evangelizadora muito marcante na minha vida, conhecida como Tia Vilma, Vilma de Macedo Souza, esposa do tio Wilson, ambos desencarnados, mas que com certeza encontram-se inspirando cada um de nós. E as letras das canções da Tia Vilma eram letras de músicas não apenas para enfeitar os nossos ouvidos, mas são letras até hoje, que nos trazem grandes lições como essa, simples, mas que traz uma grande aprendizagem para nós. O nome dessa canção chama-se Fluido Vital, e ela diz assim: fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida não. Vegetal, animal, não vivem sem fluido vital. Fluido vital é modificação do fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que existe no mundo material. Então, olha só, ela já faz uma distinção entre dois elementos, fluido vital e fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o responsável, é o elemento gerador, é a matéria-prima capaz de gerar, tudo que existe aqui no nosso mundo material. E o fluido vital, em linhas rápidas, é o que dá vitalidade, é a força motriz dos corpos orgânicos. Qual a diferença básica entre corpos orgânicos e inorgânicos? Os corpos orgânicos são aqueles capazes de produzir vida em si mesmo,
né? São aqueles que possuem vida, movimento, as plantas, os animais, os homens. E os seres inorgânicos são aqueles que não possuem essa vida ativa, essa vitalidade. É a água, o ar, os minerais, né? Na pergunta 61 de O Livro dos Espíritos, que nós não vamos conseguir fazer todas, vamos apenas fazer algumas colocações, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Vamos recorrer ao livro. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Aí na 62 Allan Kardec pergunta assim: qual a causa da animalização da matéria? Então o que é que faz com que a matéria tenha vitalidade, tenha vida? Né? O que faz com que os seres vivos, né, os seres orgânicos, possam nascer, crescer, reproduzir, morrer? O que faz que isso aconteça? Aí os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Então esse princípio vital de vida, de vitalidade, que dá força, essa força motriz, que faz com que nós tenhamos nossa vitalidade, nosso movimento, é imprescindível à nossa existência física. Mas olha o que a música diz. Ela diz assim: fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida não. Ou seja, nós, espíritos imortais, é que animamos o nosso corpo. Nós é que sentimos, nós agimos, choramos, sentimos raiva, sentimos amor, sentimos alegria, tristeza. Nós, espíritos. Mas para que o nosso corpo se movimente, tenha ação, tenha vitalidade, é necessário que haja o fluido vital, capaz de gerar essa energia em nós, né? Aí nas perguntas seguintes, Allan Kardec pergunta aos espíritos, indaga aos espíritos se por acaso essa quantidade de fluido vital é a mesma em todos os seres. Qual a resposta dos espíritos? Ele diz que não é a mesma. Isso varia, né? Varia. Basicamente isso. Qual é o porquê dessa variação? Porque cada um de nós, quando reencarnamos, quando voltamos à Terra, trazemos conosco um planejamento reencarnatório. Cada um tem a sua necessidade, cada um traz consigo um cumprimento, uma tarefa. E esse fluido vital é feito, é composto, é planejado pelo plano maior, concedido por Deus, o nosso Pai, mediante as nossas necessidades, dos nossos cumprimentos. Quantos irmãos nossos, né? Eu mesma tive 4 filhos, né? Um aborto espontâneo, com 3 meses desencarnou, né? Assim, não chegou a cumprir sua encarnação. E outras pessoas, criança desencarna com 2 aninhos, outros com 20. Claro que vai depender também da forma da vivência dessa pessoa. Mas, de modo geral, são cumprimentos. O fluido vem para aquele momento, para aquele trechinho de vida, para aquele momento de vida, para aquele tempo de vida. E outros já têm aquela necessidade maior de 70, de 80, de 90. Olha o nosso querido Divaldo Pereira Franco. 90 e poucos anos, 92 se eu não me engano, né? Olha que coisa linda, quanto fluido, quanta vitalidade, quanta disposição. Por quê? Nós estamos mergulhados, estamos emanados no fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos dentro de um grande aquário, né? Emanados nessa energia maior, nessa energia criadora, e que faz com que a gente vibre, e faz com que a gente crie, né? A gente sabe que o fluido cósmico universal, ele funciona mais ou menos como é a nossa matéria-prima do universo, né? As mãos de Deus agem, criam através do fluido cósmico universal. Olha que coisa bela, né? Nós temos, é como se fosse o leite. O leite é matéria-prima. Eu posso fazer o queijo, eu posso fazer o requeijão, posso fazer a manteiga e milhares de outras coisas. Mas é com o queijo. Mas é com o leite, né? Essa matéria-prima que vai derivar todo outro produto. Assim é o fluido cósmico universal. E o fluido vital é o que dá vida, é o que dá ânimo, é o que dá motricidade, é o que dá energia, é o que dá força ao nosso corpo, né? Allan Kardec faz uma pequena nota que é importante que a gente leia,
ele diz, pergunta primeiro aos espíritos, lá no 67, né? Ele diz assim: a vitalidade é atributo permanente do agente vital e se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos, essa vitalidade? Aí os espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Quer dizer, ele sozinho por si só não. Ele depende da matéria, a matéria depende dele para que possa haver animalização. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Refere-se à vida física. Aí a letra A da 67. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então está em estado latente e só entra em ação quando de fato existe a união do fluido vital com o corpo, com a matéria. Allan Kardec faz uma pequena observação, diz assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação desses entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, para a gente, o que é mais importante nesse instante compreender? Compreender a diferença entre fluido cósmico universal e fluido vital. O fluido vital deriva do fluido cósmico universal também. O fluido cósmico universal, ele é a fonte geradora, é a fonte de criação do Criador. Dele emana, né? Dele promana, dá origem a tudo que existe aqui no nosso plano espírito, no plano material. E no plano físico também. Perdão, no plano espiritual também. Né? O fluido cósmico universal é o que dá origem. A diferença é a associação desses elementos, a forma deles deles se associarem, de se combinarem. Essa combinação do fluido cósmico universal com os devidos elementos é que vai dar vários formatos, a existência de várias coisas que existem, as plantas, os animais, os vegetais, tudo que existe que a gente possa ver, que possa visualizar. E como nós já falamos, o fluido vital é um elemento responsável por essa vitalidade da vida. É o que dá vida à matéria. Não é a vida é do espírito. O espírito é que comanda o corpo, é o espírito que comanda as emoções, as sensações, o espírito. O fluido vital ele vai fazer com que esse corpo tenha animação, né? E nesse momento vale a pena a gente fazer um parêntese e refletir um pouquinho do cuidado que devemos ter com a nossa vida, do cuidado que devemos ter com a nossa alimentação, o cuidado que devemos ter com as nossas energias, como temos empregado as nossas energias. Francisco Canto Xavier sempre dizia que a gente comete suicídio a cada momento que a gente se irrita, que a gente sente muita impaciência, que a gente não consegue ter nenhum tipo de autodomínio. Porque essas energias vão se esgotando. Por isso que os espíritos pedem para que a gente procure fazer autodomínio, controlar nossas emoções, que a gente procure se cuidar da nossa casa mental, da nossa vitalidade. Porque é tão precioso estar aqui na Terra, meus irmãos, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Principalmente, eu diria, nesse momento que estamos vivendo. Então é precioso estar aqui. Por isso devemos preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. E agora, entrando no outro item, que é a vida e a morte, olha qual a importância desse fluido vital. Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Ora, nós falamos que os seres orgânicos são aqueles que possuem vida própria, né? Que possuem movimentos próprios. E os inorgânicos é o contrário. Carece dessa vitalidade. E então Allan Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Por que existe extinção, existe a morte? Esgotamento dos órgãos. Esgotamento dos órgãos.
Então, quando existe um processo natural desse desgaste, desse desfazer, desse fluido vital, tudo bem, naturalmente. Agora, quando ele é provocado, pode ser por um suicídio direto ou indireto, aí nós com certeza vamos responder. Porque nós recebemos um grande presente chamado vida. E como nós falamos anteriormente, como os espíritos nos orientam, tudo de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Então, se eu recebo uma cota de fluido vital para viver 40 anos, mas eu infelizmente lá nos meus 15, nos meus 20, eu não suporto a minha aprovação, eu não consigo ter a fé devida e eu me desespero e vamos supor que entre pelos caminhos danosos, pelos caminhos ilusórios do suicídio. A minha cota permanece no meu corpo. Muitas vezes André Luiz nos seus livros contam que os espíritos superiores iam fazer com que aquelas entidades que iam lá tomar daquele fluido, beber daquele fluido vital, né? Se aproveitar que o corpo está cheio de vitalidade. Ali não habita mais um espírito porque cometeu suicídio. Estou dando um exemplo, apenas um exemplo de 1000 casos, de muitos outros casos. Aquele corpo está ali, ainda com essa motricidade, embora o espírito não esteja, por um tempo ainda. Então, muitas das vezes ele sofre aquele período, né? E muitas vezes as entidades da luz, os espíritos superiores, vêm nos socorrer, livrando daquela vampirização, que é o nome mais adequado, de acordo com o que a gente aprende com André Luiz. Então, existem muitas coisas, muitas informações que a gente pode obter através da literatura espírita. E Allan Kardec ele vai e pergunta assim na 70. Que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Vou repetir. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que acontece? Né? Quando o nosso corpo morre, quando nós morremos, o que acontece com o fluido vital? Olha o que ele diz pra gente. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Quer dizer, lembra de uma frase que existe dizendo que nada morre, nada é improdutivo na vida. Tudo se transforma, tudo se renova. Então, quando o corpo, né, perde essa vitalidade, e quando vem a morte do corpo físico, o que acontece? Esse fluido vital ele retorna à sua fonte. Aí os espíritos falam, o Allan Kardec faz uma nota dizendo assim: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente reconstruir uma fonte, quando deixarem de existir. Né? Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que a põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas, mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão distribuídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então está falando que muitas vezes a pessoa está acamada, está passando por um processo de doença, não tem como, o corpo já não está respondendo àquela vitalidade, não consegue gerar movimentos automáticos, movimentos de falar, de se expressar das variadas formas, né? Então se esgotam, mas o que ele fala? Ele retorna esse fluido retorna à fonte principal, a fonte da vida, mas nada se perdendo. Ainda lá mais à frente, Allan Kardec faz um comentário dizendo assim: a quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres. Será que o animal, a planta, tem a mesma função, tem as mesmas necessidades que nós seres humanos temos? Né?
Olha, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em um indivíduo, quer nos outros de uma espécie. Então, mesmo nos seres da mesma espécie, vamos supor, os seres humanos, nós, seres hominais, mesmo entre nós não é a mesma quantidade. Por quê? Porque eu, Claudete, reencarnei com um planejamento. Você, Milton, reencarnou com outro, Lúcia reencarnou com outro e por aí vai, não é? Cada um reencarna com a sua tarefa, com a sua missão. E nós podemos também ampliar, vamos dizer assim, essa capacidade do fluido vital quando nos alimentamos bem, quando guardamos o repouso necessário, o sono, respeitamos os nossos limites. Então isso também é muito importante, não é só no gastar, né? Interessante aqui a gente lembrar de uma outra música da tia Vilma, quando ela fala da morte. A noção que nós temos de vida e morte, olha, vocês veem só que o próprio Livro dos Espíritos, né? É uma noção material, física. Se esgotam os órgãos se esgotaram. O fluido que dava motricidade, que dava vida, ânimo, vamos dizer assim, vitalidade ao corpo, se extingue, vamos dizer assim, na sua quantidade. Então, naquele momento, o corpo físico se desfaz, vamos dizer assim. Chega ao seu fim, corpo físico. Mas nós, espíritos, continuaremos vivendo por toda a eternidade. Prosseguiremos a nossa caminhada, daremos cabo às nossas missões, às nossas tarefas por toda a eternidade. Ainda vamos palmilhar por um grande caminho. E a tia Vilma diz assim pra gente, em outra canção, ela diz... eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza. Eu pensava que a gente morria, que incerteza, que incerteza. Hoje sei, sou um espírito reencarnado. Obrigado, Senhor. Obrigado, hoje sei, a vida continua, que alegria, que alegria. Então ela fala que ela pensava que a morte, eu até troquei as duas últimas frases, hoje sei, a vida continua, que alegria, que alegria. Hoje sei, sou um espírito reencarnado, obrigado, Senhor, obrigado. Então ela fala pra gente, já viu através dessa canção, da morte do corpo, né? Olha só, uma outra canção dela também que fala dessa questão do fluido, dessa questão do movimento, quando isso vai se dando, a velhice, a idade vai chegando, a gente vê a nossa própria vitalidade, né? No caso, eu completei agora 50 anos em abril. Sinto-me forte? Sinto-me, graças a Deus, né? Mas a gente vê que algumas coisas, alguns movimentos nossos não são mais os mesmos. Já nos cansamos com mais facilidade, não é? Principalmente, no meu caso, quando a gente deixa, por algum processo psíquico, por algum processo de dificuldade íntima, uma alimentação não muito bem cuidada e a gente acaba ganhando mais peso. Isso acaba ainda tornando a nossa vida muito mais difícil, meus irmãos. A gente tem pensado bastante nisso, né? Como que pode ser muito diferente, como pode ser muito melhor. Claro que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. A gente não vai conseguir vencer todas as nossas mazelas, todas as nossas fragilidades. Mas é muito importante a gente pensar nisso, né? A gente tentar fazer com que a nossa vida seja melhor, dando qualidade, fazendo uso do que é de melhor na existência. Porque tudo que Deus nos dá na natureza é a fonte mais verdadeira e mais pura de fluido vital, de força, de vitalidade, de maravilha, para a gente ter qualidade de vida. Reparemos nós, quando adentramos uma floresta, uma mata, uma cachoeira, uma praia, como que a gente sai de lá? A gente se sente renovado, a gente se sente fortalecido. O próprio André Luiz, no livro No Mundo Maior, e outros também, mas nesse em particular No Mundo Maior, ele leva um espírito que está adoecido, uma mãe que sofre desencargo por um desencargo de um filho,
e ela acaba também sofrendo uma obsessão, uma influência de uma outra pessoa, de um outro espírito, e esse espírito é levado na beira da praia para a gente que possa se reabastecer, ganhar vitalidade. Então, nossas energias são renovadas, sim, são fortalecidas. Quantas das vezes nós saímos da nossa casa sentindo assim cansaço, desânimo, vamos ao centro, participamos de uma atividade, saímos de lá renovado, saímos de lá mais fortes, mais encorajados. Então, esse mecanismo, estamos mergulhados nesse mundo do fluido cósmico universal, né? Que cria, que dá origem ao fluido vital, que dá origem a tudo que nos cerca e que também nos mantém, como seres imortais que somos, vitalizados, fortalecidos pelo nosso pensamento, pela nossa vibração. A gente cria. Nosso pensamento cria o tempo inteiro. Por isso os espíritos falam para a gente, né? Cuida do vosso pensamento, da vossa casa mental, porque é através dela que nós vamos gerar as energias, através dela que nós vamos gerar as melhores emoções, as melhores construções para a nossa vida eterna, né? E a tia Vilma, nessa outra canção, ela diz assim para a gente, esse corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Por ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar, sentir o perfume das flores, de tudo saber. O paladar, eu espírito que penso, que aprendo, que sinto e que tomo qualquer decisão. Recebi esse corpo emprestado para progredir nessa encarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigada a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. Ou seja, quando meu corpo não tiver vitalidade, eu não tenho como habitá-lo. Ele não conseguirá servir às minhas necessidades. É como um violão. Pode ser o mais belo violinista, é como o piano, pode ser o melhor pianista, mas se os teclados, se as teclas estiverem todas arrebentadas ou todas as cordas descompostas, estragadas, quebradas, arrebentadas, como que vai tocar? Ele pode ser o melhor, ele não tem como. Então o fluido vital é isso, é o que dá essa vida, né? Essa vitalidade, é que faz com que o corpo tenha vida para que o espírito possa habitar nele, comandando-o. Então o fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida, não. Quer dizer, vida física. E tia Vilma fala nessa última canção que eu apresentei, que quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, quer dizer, por uma situação ou por outra, onde o laço se rompe, né? Onde o laço deixa, o espírito deixa o corpo, ele não tem como mais utilizar dessa ferramenta. Então é hora da gente se desfazer. A gente vê agora com a própria pandemia, né? Impressionante quantos jovens desencarnaram, quantas pessoas de 40, 50 anos, umas obesas, outras não, umas adoentadas, outras não. E quantos aqueles idosos de 100 e poucos anos, 102, 100 anos, 90, impressionantemente conseguem ficar ali no CTI, sair e continuar dando testemunho de vida. Então, nada na vida é 1 mais 1 são 2, não é conta exata. A cada um segundo as suas necessidades. Nada nos acontecerá se não tiver e se não for para o nosso melhor. Façamos a nossa parte. Tenhamos confiança em Deus e creiamos que não estamos sós em momento algum. Em momento algum. A questão nesse momento, a necessidade, por exemplo, das casas espíritas está momentaneamente fechada fisicamente, né?
É a fim de que tenhamos mais responsabilidade diante da vida do outro também, da propagação desse vírus tão difícil, tão nocivo à saúde física, né? A nossa vida física, e da qual nós dependemos tanto e precisamos ainda tanto fazer tanta coisa aqui ainda, não é? Então essa necessidade é com a saúde, é buscando ser útil, buscando também ser responsável. E a doutrina espírita é ciência, essa ciência que que faz com que a gente raciocine. Então a gente sabe que não é só fisicamente estando na casa espírita que nós vamos estar cumprindo a nossa tarefa, né? Esse momento está aqui de alguma forma, claro que não é do mesmo jeito, até para a gente se direcionar, para a gente organizar nosso estudo. A gente pede muito a Deus que nos abençoe, que nos envolva. É diferente de estarmos olhos nos olhos, né? De usarmos nossos materiais como nós gostamos de utilizar, mas o trabalho precisa seguir. E agora com esse desafio de vencer a nós mesmos, também de fazermos o nosso esforço para um ajudar o outro, uma casa ajudar a outra, fazendo sempre o que há de melhor no nosso coração. Bem, nós agora vamos entrar no outro item, né? Chamado inteligência e instinto. E Allan Kardec, na questão 71, ele pergunta aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? Vamos de novo. A inteligência é atributo do princípio vital? Ora, quem prestou atenção ao que nós cantamos e falamos, viu que não. Fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida não. Então ele dá vida ao corpo físico. Mas quem é o grande comandante dessa nave, desse corpo, desse abençoado instrumento? É o espírito. Então, olha o que os espíritos superiores respondem. Não, pois que as plantas vivem e não pensam, e elas também têm fluido vital. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto um corpo pode conviver sem a inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Aí Allan Kardec faz uma pequena nota. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhe dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. É o caso de nós, os homens, os seres humanos, né? Que fazemos o quê? Vamos em busca do nosso próprio alimento, buscamos o nosso trabalho, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar, a gente coloca em movimento a nossa inteligência, desenvolve através dos desafios que nós temos no nosso dia a dia, sejam desafios íntimos, sejam desafios intelectivos, que vão exigir de nós uma dificuldade maior, vão exigir de nós um grau de inteligência, vão exigir de nós uma perspicácia, vão exigir de nós uma persistência, vamos ter que desenvolver, não é? Aí na 72 Allan Kardec pergunta: qual a fonte da inteligência? De onde vem? Já falamos. De onde é que vem a inteligência? Né? Aí a música, ó. Eu espírito que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi esse corpo emprestado para progredir nessa reencarnação. Então, quem é que manda na casa? É o espírito. Quem é que comanda? É o espírito. Né? Então, por isso que pra gente espírita, a gente não tem essa desculpa, nem pode aceitar. A carne é fraca. Não, meu irmão, minha irmã. Nós, espíritos, que ainda estamos utilizando muito mal a nossa vontade. Porque quem manda somos nós. A carne não dá desejo ao espírito.
A carne não dá ódio ao espírito nem amor. E essas são sensações, são emoções, são sentimentos vindo do espírito. O espírito é a fonte da vida. O espírito é a vida, o que comanda é o espírito, não é a carne, né? Aí ele vai e pergunta, e o instinto independe da inteligência? Será que o instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma espécie rudimentar. É uma inteligência sem raciocínio. O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêem as suas necessidades. Olha que coisa mais linda. O João de Barro, né, que faz a sua casinha contrária ao vento. As enguias, né, que mudam no período certo. É tanto exemplo que a própria natureza nos dá, que a gente, se a gente observasse um pouquinho mais, a gente ficaria muito mais convencido, vamos dizer assim, da grandeza divina, né? Da grandeza divina. E ele ainda continua, Allan Kardec, dizendo assim pra gente: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde um acabe e onde começa o outro? Vou repetir. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar saber onde um começa e onde o outro termina? Ele fala, não. Olha a resposta dos espíritos, não. Porque muitas das vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Aí nós vamos para a última questão, que é 75, e que traz assim para a gente uma lição muito grande, uma lição perfeita, né? Muitas das vezes nós raciocinamos determinadas situações e agimos de outra. Quantas das vezes a gente recebe uma intuição, não faça isso não faz isso não, age assim, não fala isso, ou faça isso, e a gente age de forma diferente. Quantas das vezes? Muitas das vezes a gente não se dá bem. Às vezes quando a gente age pelo nosso instinto, a gente deixa acontecer a nossa intuição, a gente, nossa, que beleza, que bom que eu consegui fazer isso, não é? Aí Allan Kardec vai lá na 75 e pergunta aos espíritos assim: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, será que à medida que eu evoluo intelectivamente, a minha parte mais intelectual, que eu aprendo mais, será então que meus instintos vão deixando de existir? Aí os espíritos respondem assim: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha, ele não acabou ainda a resposta não, olha o que ele diz. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre, o instinto, nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Aí olha só. Por que é que através dos instintos, quando nós obedecemos os instintos, nós temos mais chance de estar no caminho mais correto? Vamos dizer assim, temos menos chance de errar. Por quê? Aí lá na letra A, Allan Kardec pergunta de novo aos espíritos: por que nem sempre é guia infalível a razão? Por que quando a gente para raciocinar, pensa, examina e começa, será que eu faço? Eu dou ou não dou aquela roupa? Aquele sapato que está lá guardado que eu não uso. Ah, não, mas eu vou emagrecer, aquele sapato vai entrar no meu pé, né? Ah, não vou hoje ao centro não, quantas vezes eu já fiz tantas coisas, agora tá bom, já estou cansado, eu não preciso mais trabalhar, já fiz a minha parte, e vamos só inventando, né? Aí ele fala de novo, ó. Porque nem sempre é guia infalível a nossa razão? Aí os espíritos respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação,
pelo orgulho e pelo egoísmo. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, se na verdade nós fôssemos espíritos mais sublimados, espíritos mais puros, espíritos de fato, né, que trouxéssemos conosco a intenção verdadeira, mais apurada, tudo bem. Mas nós somos falseados, somos ludibriados pelo nosso orgulho. Muitas das vezes a gente toma uma ação, uma atitude, dizendo, não, eu estou correto, eu estou certo sim, mas nós somos tampados e cegos pelo nosso orgulho. Não conseguimos raciocinar, não conseguimos dar o braço a torcer. Quantas relações terminam por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, sejam elas através de, seja ela relacionamento a dois, seja apenas o familiar, de irmão com irmão, seja na parte profissional, seja dentro do próprio centro espírita. Quantas relações se desfazem ou se machucam, se arranham por conta do orgulho e do egoísmo? Quantas das vezes? Um acha que o trabalho mais importante é X, aí o outro já acha que o trabalho mais importante é o Y. Não, tem que ficar aberto, tem que ficar fechado e por aí vai. Quantas brigas, quanto desentendimento. Eu vou abrir outro parênteses aqui, meu irmão, meus irmãos. Quanto nós estamos vivendo e aprendendo nesse momento de pandemia? Eu diria de verdade que nós estamos mostrando realmente quem somos nesse momento. Muitos de nós desesperados por não termos aquela folga de podermos fazer tudo que gostaríamos de fazer ou que vimos fazendo de forma automática. E agora queremos, muitas das vezes, ficar desesperados por conta de não dar conta, de não poder fazer o que fazíamos, de estarmos um pouco mais limitados. Embora muitos nesse momento eu não estejam nem mais ligando para quase nada, já caiu na banalidade. Já não estejam tão atentos à gravidade da questão do vírus. Estou dando apenas um exemplo, né? Aí Allan Kardec continua. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então é por isso que é mais difícil a gente errar, se equivocar, quando a gente deixa essa parte mais instintiva falar. Agora, quando nós começamos a misturar, questionar muito, acabamos tendo mais chance de errar. Aí Allan Kardec faz uma pequena nota para finalizar a questão 75, dizendo assim: o instinto é uma inteligência rudimentar. Então, é uma espécie de inteligência que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Quer dizer, o instinto é uma espécie de inteligência, só que não segue o caminho da inteligência, que é algo mais raciocinado, mais elaborado, né? E que está sujeito, como diz lá em cima, a questão do nosso caráter, do nosso livre-arbítrio, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e que facilmente respinga, vamos dizer assim, e acaba atrapalhando, turvando a nossa visão espiritual. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. Olha que coisa mais linda. Quer dizer, nós, seres humanos, temos essas duas maravilhas, que é o instinto e a inteligência, unidos, acoplados, vamos dizer assim. Isto é, a vontade e a liberdade. Já os animais, as plantas, os animais, o instinto. Agora, nós temos a inteligência. E com isso, podemos utilizar esses dois recursos, que a palavra é essa, recurso. Recursos abençoados que Deus nos dá, que Deus nos concede, a fim de que sejamos felizes, a fim de que façamos a nossa construção de um mundo melhor. Meus irmãos, eu não vou mais me delongar, agradeço imensamente cada um de vocês, peço perdão sincero, tenho certeza
das dificuldades, né, diante da abordagem desse tema tão complexo aqui, e utilizando assim desses recursos. Nós poderíamos levar outros recursos, mas a gente nesse momento é o que nos foi possível. Aconselho a todos a lerem a questão do Livro dos Espíritos das 60 a 75, que façam essa retrospectiva, que revejam essa importância do estudo, e que possamos principalmente ter como lição no dia de hoje o quê? Eu preciso me cuidar, eu preciso valorizar a minha vida. Estar aqui na Terra exigiu e exige um grande planejamento de Deus, nosso Pai, uma grande oportunidade que não podemos desperdiçar. Façamos tudo o que tiver ao nosso alcance para sermos felizes no sentido do dever cumprido, porque não há, de forma absoluta, não há felicidade real sem o cumprimento do nosso dever. Nesse momento, o maior de todos os nossos deveres de casa é nossa autoiluminação. É a construção e atenção à nossa família espiritual, nossa família carnal. É buscarmos dar continuidade aos nossos trabalhos da melhor forma possível. É encher-nos de esperança, de fé, de certeza. É aproveitar todos os ensinos que a doutrina espírita tem nos dado, tem nos trazido, preenchendo nossa alma dos melhores recursos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, que possamos, meus irmãos, na manhã de hoje, ao terminarmos de assistir essa singela reflexão, essa singela exposição, vamos dizer assim, acerca desses assuntos, que cada um deles já daria um grande estudo. Possamos ter a fé em Deus, a confiança, sermos renovados. Desejo que nesse instante um formato de um grande passe seja distribuído a todos vocês. Que se houver alguém com algum tipo de enfermidade espiritual ou física, que com as bênçãos de Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, que Sheila, querida Sheila, que a nossa querida, as legionárias de Maria, que possam visitar os lares, que possa cada irmão aqui que passa pelo meu pensamento, que eu me recordo dessa casa nesse instante, ser envolvido por fortes vibrações. E que a alegria, meus irmãos, a esperança jamais falte em nossas almas. Jesus conta com cada um de nós. Nos meus ouvidos tem entoado a seguinte lembrança, seguinte frase: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, precisamos, meus irmãos, apacentar os corações, apacentarmos a nós mesmos, buscando recursos, olhando para nós sem medo, olhando para nós sem temor e lembrando que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tenhamos fé, tenhamos confiança, tenhamos a certeza que não estamos sós e que tudo passa, e isso também passará. Que todos os nossos irmãos em humanidade, que estejam hospitalizados, que estejam partindo para o plano espiritual, nós mesmos não sabemos no nosso dia de amanhã o que nos aguarda ainda, mas a confiança em Deus acima de todas as coisas, porque eu espírito que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi esse corpo emprestado para progredir nessa encarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. Estaremos espíritos desencarnados, mas não mortos, não vencidos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a todos, que as bênçãos de Maria, a mãe de todas as mães, possa acolher todos os corações. E eu gostaria de deixar uma última canção no dia de hoje, um hino a Sheila, que eu amo e que eu acho que fala tão grande ao nosso coração. Que possamos nesse instante fechar os nossos olhos e sentir essa canção,
sentindo o nosso lar ser visitado por Sheila. Que ela vai trazer até cada um de nós as rosas mais abençoadas, mais puras, as rosas brancas, as rosas medicamentosas. E ela vai visitar o nosso lar em nome de Jesus, porque Jesus nos disse que onde estivesse um ou dois reunidos em nome dele, entre eles ele estaria. Então nós estamos aqui reunidos em nome dele. E ela, Sheila, nos visita junto da equipe maior, trazendo o que é de melhor para cada um de nós no nosso próprio lar. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que esvoaçam nos jardins. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nessa noite lenitivo a sua dor. Como bom samaritano, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Que a paz de Jesus nos acompanhe, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.